Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, o primeiro movimento nativista separatista do Brasil, que aconteceu no final do século XVIII. Para a gente entender este movimento, nós temos que entender o contexto da época. No século XVII, nós temos o início das revoltas nativistas, que se acentua na primeira metade do século XVIII. Então nós temos, no final do século XVII, a revolta dos Beckmans no Maranhão e Grão-Pará. Depois, no início do século XVIII, nós temos a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Essas revoltas têm em comum aquele sentimento de brasilidade, de amor à terra, de não mais pertencer à Europa ou à África. Todas as raças nascidas no Brasil começaram a sentir o amor à terra, o perfil de brasilidade. Tudo isso vai contribuir para que no final do século XVIII acontecesse a Inconfidência Mineira. Mas não é só isso. No século XVIII, na Europa e nos Estados Unidos, as ideias iluministas estavam acontecendo, estavam se proliferando, gerando uma série de sentimentos e de ações que levavam à conquista da liberdade, da igualdade e à fraternidade entre os iguais. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos em 1776? Aconteceu a Declaração de Independência. O primeiro país da América surge com esses sentimentos iluministas, perpetuados depois na sua Constituição de 1787. A maior parte dos mineradores que viviam na região mineradora aqui do Brasil, que é a região das Minas Gerais, eram influenciados pelas ideias iluministas. Por quê? Seus filhos iam estudar na Europa. Eles eram de uma classe mais abastada, portanto eles iam estudar nas universidades de Coimbra, em Portugal, ou nas universidades francesas, principalmente na Universidade de Montpellier, na França. Essa Universidade de Montpellier teve vários estudantes filhos da oligarquia mineradora aqui no Brasil. E quando eles voltavam, eles traziam as ideias iluministas e a vontade de fazer com que a colônia se separasse da metrópole. Mas uma série de acontecimentos aqui na região mineradora vai levar a isso. Então a gente tem, em 1702, a instalação da Intendência de Minas, que é um órgão fiscalizador e administrador da região mineradora. A Intendência de Minas, ela, além de criar métodos de otimizar a produtividade da exploração mineral de ouro, pedras preciosas, vai também criar métodos de impor impostos aos colonos. Então, a gente tem aí a criação das lavras, que eram as grandes regiões exploradoras, e dentro de cada lavra, dividida em pequenos lotes de exploração, que eram leiloados para os portugueses, que eram chamados de datas. Então, os portugueses mais ricos compravam as datas, traziam inúmeros escravos, acredita-se que, através de documentação, que triplicou o número de escravos trazidos da África para o Brasil devido à mineração. Então, instalado esse sistema de lavras e datas, começa-se a otimizar a exploração. Grandes quantidades de ouro são retiradas da terra até 1750. Para vocês terem uma ideia, existem documentos na Europa, principalmente em Portugal, que
falam que navios portugueses saíam daqui do porto do Rio de Janeiro, de Salvador, carregados, seus porões, de toneladas e toneladas de ouro, sendo levados para a Europa. E também existem documentos que mostram que esses navios portugueses aportavam nos portos lusitanos, mas a carga era transferida para navios ingleses, pois os portugueses tinham muitas dívidas de comércio com os ingleses. E assim, o ouro brasileiro foi em larga escala usado na Inglaterra para bancar, financiar a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que começou na Inglaterra. É categórico nos estudos de vários historiadores que 80% do ouro circulante na Europa no período da segunda metade do século XVIII, 80% do ouro circulante era vindo do Brasil. Então, imaginem a quantidade incessante de ouro que era retirado da terra na primeira metade do século XVIII e que proliferou na Europa durante a segunda metade do século XVIII. Bom, voltando então às intendências de Minas, eles passaram também a criar órgãos que impedissem o contrabando de ouro. Era comum na região de Minas Gerais usar os mineradores, os comerciantes, os transportadores em tropas de mulas, usarem como formas de recebimento e de pagamento ouro em pó ou em pepita, o que facilitava muito esconder esse ouro para que ele não fosse tributado pela coroa portuguesa em forma de impostos. Então era muito comum essa sonegação fiscal. Se escondia ouro em solado de botas e sapatos, escondia-se ouro nas vestes, costurados nas vestes em forma de pó ou pepitas, e também dentro de santo, daqueles santos que tinham em altar. Um minerador pedia para um artista, um artesão, confeccionar um santo de madeira com um espaço oco dentro, que o minerador escondia quantidades e quantidades de ouro em pó e em pepitas ali. Então, na época que tinha a tributação, aquele santo cheio de ouro ficava no altar. Depois que passava a tributação, ele tirava aquele ouro para uso. E assim sonegava-se os impostos. É o chamado santo do pau oco, que era muito comum lá na região mineradora. E que até hoje existem exemplares desses santos de madeira, ocos por dentro, nos altares das igrejas de Minas Gerais. Em 1720, vão instalar na região mineradora as casas de fundição. As casas de fundição, elas vão ser uma forma de coibir a sonegação. Por quê? Porque era obrigatório cada minerador levar o ouro explorado durante o ano na casa de fundição, e nessa casa de fundição o ouro era derretido, transformado em barras, e em relevo era marcado o selo real nessas barras de ouro. Quem fosse pego transportando ou comercializando coisas usando ouro em pó ou em pepitas poderia ser preso por sonegação ou contrabando de ouro. As penas variavam desde prisão, degredo, por tempo determinado, degredo perpétuo ou até a morte na forca, por lesa majestade, quando a quantidade de ouro era maior. Então, com isso gerava-se o medo, né? Porque agora tinha um órgão fiscalizador e uma forma de você padronizar o ouro para ser usado. E além disso, as casas de fundição estavam aplicando um imposto que foi criado pela coroa portuguesa, que era o quinto da coroa. O quinto da coroa correspondia a um imposto que retirava 20% da produção de cada minerador
que levasse seu ouro anualmente para as casas de fundição. Então, na medida que era derretido, transformado em barras, selado, já era retirado o quinto da coroa. Isso vai gerar, por exemplo, a revolta de Filipe dos Santos, ali em Vila Rica. Até tem um vídeo no canal falando de revoltas nativistas, assistam, vale a pena, que eu descrevo todas as revoltas nativistas. Bom, continuando. Não contente com essa forma de fiscalização, a partir de 1750 começa a diminuir a quantidade de extração de ouro das terras das regiões mineradoras. Por quê? O ouro é uma fonte mineral, uma riqueza mineral não renovável pela natureza. Então, na prática, a natureza não repõe aquilo que é tirado. E a coroa portuguesa, temendo que aí fosse sonegação de impostos dos mineradores e também querendo que, mesmo com a quantia diminuindo no geral, aumentasse a arrecadação, criou um novo imposto, que foi o imposto das 100 arrobas. O imposto das 100 arrobas é cobrado coletivamente na região mineradora, nas regiões mineradoras. Então, todos os mineradores tinham que pagar a soma de 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas, que correspondia a 100 arrobas. Assim, era a tributação feita por Portugal. Mas vamos supor que aquela região mineradora não conseguisse cumprir com a tributação anual da 1,5 toneladas de ouro. Acontecia um imposto punitivo daí, que era chamado de derrama, que estava previsto na lei. A derrama era oficializada pelo rei de Portugal e decretada pelo governador das Minas Gerais. Daí, esse imposto consistia no seguinte: pegava-se o valor arrecadado no imposto das 100 arrobas, não completou as 100 arrobas, era retirada as riquezas de cada minerador da área que não pagou, não completou a derrama, ou melhor, o imposto das 100 arrobas, e os mineradores tinham que completar com suas riquezas, joias, cavalos, carruagens, casas, roupas. Era retirado deles até completar o valor das 100 arrobas. Para que isso acontecesse, o governador de Minas ia na região na qual foi decretada a derrama, acompanhado de grupamentos de soldados armados da tropa dos dragões. Porém, membros do governo das Minas Gerais eram também mineradores. Então só há o relato de uma derrama sendo cobrada naquela região, que foi no ano de 1763 até 1764. É um imposto que é cobrado ao longo de um tempo, porque levava um tempo para você ir recolhendo as riquezas e contabilizando as riquezas de cada minerador. Tá? Então só aconteceu nessa época. Depois os mineradores começaram a ocupar cargos e começaram a aliviar para eles próprios essa carga da derrama. O que acontecia é que eles deviam os impostos das 100 arrobas, mas eles iam rolando esta dívida. Vai acontecer, a partir de 1770, uma troca no comando do governo das Minas Gerais. Vai chegar um governador chamado Luiz da Cunha Menezes, ou simplesmente Cunha Menezes. Esse governador Cunha Menezes, ele veio com a função de afastar os membros da elite mineradora do governo das Minas Gerais para que fosse averiguado a quantidade devida de impostos ao longo dos anos, para que mais tarde se efetuasse o decreto da derrama. Depois de organizada a casa, o Cunha Menezes passou o cargo para outro indicado do rei de Portugal, que foi o Visconde de Barbacena. O nome do Visconde de Barbacena é bem longo, eu vou ler aqui para vocês. É Luiz Antônio Furtado de Castro Rio de Mendonça e Faro. Ele era o 6º Visconde de Barbacena. E ele veio
para, depois que a casa arrumada pelo Cunha Menezes, ele vinha para decretar a derrama, o que foi feito no ano de 1788. Porém, em 1785, veio um decreto da coroa portuguesa proibindo qualquer tipo de manufatura na colônia. Era proibido fabricar qualquer tipo de coisa na colônia. Então, móveis, carruagens, produção de roupas na colônia estava estritamente proibida. E também tipografias para a produção de livros e periódicos, que eram os jornais da época. Era proibido na coroa. Com isso, você limitava o poder da colônia, o poder econômico da colônia, prejudicando uma gama de pessoas que ia desde comerciantes até transportadores de mercadorias e pessoas que compravam, consumidores que compravam, eram prejudicados com isso. E a coroa mantinha um controle ferrenho sobre qualquer tipo de produção aqui, tributando as pessoas que quisessem comprar móveis, utensílios, ferramentas, porque tinha que vir diretamente da Europa. Assim, limitava muito a compra e quem resolvesse comprar tinha que pagar pesadas taxas para trazer esses produtos. E no caso das tipografias, sendo proibidas, era uma forma da coroa portuguesa também limitar intelectualmente a produção cultural da colônia. Com isso, você também mantinha um controle rígido sobre a liberdade de expressão, porque nos periódicos tinham colunas que saíam críticas aos decretos do rei ou alguma coisa ligada aos governos de confiança do rei aqui na colônia. Então, era uma forma também de limitação. Isso em 1785. Então, esse descontentamento era geral, não era só da elite mineradora. Diversas classes sociais, diversos segmentos profissionais da colônia, formado por brasileiros, eram prejudicados por os desmandos e abusos da coroa portuguesa. Então, em 1788, quando o Visconde de Barbacena decreta a derrama, que vai acontecer estava programado para acontecer só em 1789, um grupo de intelectuais, escritores, poetas, padres, comerciantes e militares e mineradores da região das Minas Gerais se unem num movimento que mais tarde vão ser chamados de Inconfidentes. Ok? O que esse movimento pretendia? No dia que fosse decretada a derrama, que fosse efetuada a derrama, este grupo daria um golpe na coroa portuguesa, separando o Brasil dos desmandos da coroa, do governo português. O Brasil literalmente se tornaria um país independente. Eles não eram inocentes, eles sabiam que isso geraria luta armada, guerra por independência, e que eles teriam que se armar para isso. Um dos membros dos Inconfidentes era o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Alferes é um posto antigo dos dragões, que era a tropa regular, a tropa paga pela coroa portuguesa, que agiam aqui, que mais tarde serão os dragões da independência, na época de Dom Pedro I. Então os dragões tinham esse cargo chamado, essa patente chamada alferes. Alferes corresponderia mais ou menos a segundo-tenente hoje em dia. E o Tiradentes, além de ser membro da tropa paga, ele também efetuava algum trabalho como barbeiro dentista, que era muito comum naquela região. E ele, por ter essa habilidade, ele acabava retirando os dentes de soldados da tropa
que sofriam com problemas de cáries, infecções, que eram muito comuns naquela época. E ele tinha essa facilidade de trabalhar com isso. Por isso ele era muito conhecido nas tropas. E recebeu o apelido de Tiradentes, por isso. Ele era o elo de ligação dos Inconfidentes, porque o Tiradentes tinha um trânsito muito fácil entre os habitantes das cidades, comerciantes, lavradores, mineradores, intelectuais, padres. Ele tinha esse trânsito entre esses personagens da história do local. E, ao mesmo tempo, ele tinha muito reconhecimento da tropa rasa, que era dos soldados. Então, ele era um membro importante porque ele iria arregimentar soldados para lutar nesta possível guerra de independência contra a coroa portuguesa. Aí eu quero falar do projeto que foi relatado nos autos da Devassa, que é o inquérito que se criou depois que prenderam todos os Inconfidentes. Relata-se que eles pretendiam separar o Brasil de Portugal. Muita bibliografia marxista tenta impor que eles queriam apenas separar a região mineradora, o que não é verdade, porque nos relatos do Auto da Devassa mostra que existia muito descontentamento em várias províncias do Brasil e que existiam indícios de levantes nessas províncias descontentes e que provavelmente durante o transcorrer das lutas de independência esses levantes pipocariam em várias regiões e se uniriam para transformar o Brasil num país livre de Portugal e independente. Eles adotariam esse sistema republicano. Eles criaram uma bandeira para o novo Brasil independente. Ela seria branca, com um triângulo verde no centro e com as palavras em latim em volta do triângulo, que são libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Assim, abre-se um outro parênteses, porque o triângulo verde ele é um símbolo maçônico. A maçonaria era uma sociedade secreta, né? Muito mais limitada no período colonial e também lá na coroa portuguesa. Era proibido pessoas pertencerem à maçonaria, mas eles atuavam secretamente, como se fosse uma confraria, através de códigos, símbolos e linguagens próprias. E eles se disfarçavam para reuniões através de clubes literários, que eram comuns na região da colônia, clubes de caça. Eles se reuniam e faziam reuniões da maçonaria. O indício que existe na bandeira planejada pelos Inconfidentes é que o triângulo é um símbolo maçônico que se refere à onisciência, onipresença e onipotência do grande arquiteto do universo. Mas existe pouca fonte primária sobre esse tema para afirmar quais eram os Inconfidentes que eram maçônicos. Existem sites na internet, existe muita teoria da conspiração, mas não existem fontes primárias consistentes que dê para indicar isso. Então, é um indício de que havia membros da maçonaria no movimento dos Inconfidentes, o que não é de estranhar. Eles pretendiam colocar a capital do novo país independente em São João del Rei, uma cidade de Minas Gerais. Em relação à escravidão, os autos da Devassa, em que eles fizeram acariações e colheram interrogatórios de vários dos Inconfidentes, inclusive do Tiradentes, mais de uma vez, várias vezes, porque os interrogatórios do auto da Devassa foram de 1789, de maio de 1789 até abril de 1792. Com relação à escravidão, vários sistemas de ensino escolares
e livros didáticos falam que os inconfidentes eles eram contrários à liberdade dos escravos, porque a maior parte eram donos de minas que usavam escravos. Isso não é uma verdade. Apesar de provas lacradoras de universidades, de vestibulares cobrarem isso e você ter que responder porque é o que eles querem ouvir, não é verdade, não corresponde à verdade, porque eles discutiram sim. Nos autos da Devassa tem vários depoimentos falando que eles discutiam sim uma possível liberdade dos escravos, pois se eles entrassem em guerra contra a coroa portuguesa, pela independência do Brasil, eles queriam ter os escravos do seu lado. E os escravos tinham um sentimento nativista advindo desde a época da expulsão dos holandeses, quando eles se uniram a brancos e índios para lutar pela expulsão do invasor da terra. Então, existem grandes indícios de que isso pudesse acontecer sim. Ok? Então, essa narrativa marxista que tenta imputar para o movimento inconfidente que eles eram escravocratas e eram apenas mineradores pensando no seu lucro e que queriam se separar apenas para manter a sua casta dominante e economicamente mais rica, é uma mentira, é uma forma de doutrinar para o lado marxista, colocando esse modelo empobrecedor e reducionista do marxismo numa causa tão grandiosa e tão importante para a história do Brasil. É uma síndrome que os marxistas têm de síndrome de vira-lata, de querer diminuir os grandes feitos dos brasileiros que lutavam pela liberdade. Bom, então, quando foi decretada a derrama, os inconfidentes estavam com tudo planejado para que dessem andamento aos planos, que no dia que o governador chegasse com as tropas, eles agiriam guerreando contra essas tropas e colocando a independência do Brasil. Só que um dos inconfidentes, que faziam parte das tropas auxiliares, porque existiam dois tipos de tropas, a tropa regular ou tropa paga, que eram os dragões, pagos pela coroa portuguesa, na qual Joaquim José da Silva Xavier fazia parte. E existia a tropa auxiliar, que eram de civis que ganhavam patentes militares, mas ficavam apenas de sobreaviso. Caso tivesse algum levante, eles eram convocados. No caso, o traidor dos inconfidentes, José Silvério dos Reis, ele fazia parte da tropa auxiliar e tinha a patente de coronel. Então ele, momentos antes de ser decretado o dia que aconteceria a derrama, ele vai até o Rio de Janeiro e delata o movimento, entrega, trai os inconfidentes. E assim ele vai contar tudo e o nome de todos que faziam parte. Assim, o Visconde de Barbacena ele cancela a derrama e vai com as tropas dos dragões mais reforçadas para a região mineradora e começa a caçar, literalmente, um por um dos inconfidentes. Alguns livros de historiadores falam que o Tiradentes estava vindo do Rio de Janeiro acompanhado de tropas que ele arregimentou de soldados brasileiros que faziam parte das tropas pagas ou regulares, que cooptaram com o movimento inconfidente. E ele estava voltando com uma tropa numerosa de brasileiros que queriam lutar pela independência e foi preso nesse caminho. Existem alguns relatos no Alto da Devassa confirmando isso, certo? Mas existem historiografias que dizem que isso não aconteceu, que ele foi pego como fugitivo apenas. Então, fica aí uma série de pesquisas para serem feitas para se confirmar isso. O fato é que Tiradentes tinha contato com as tropas e tinha, nos autos da Devassa, relatos de vários soldados que já estavam ingressos no movimento dos inconfidentes. Então, depois de efetuadas as prisões, eles foram levados às prisões de Vila Rica. Lá eles ficaram respondendo o inquérito até o final
do ano de 1789, lembrando que em 1789 na Europa estava acontecendo a Revolução Francesa, a partir de julho de 1789, certo? Então, aconteceu que esse inquérito chamado Autos da Devassa começou a ouvir os relatos dos prisioneiros. Tiradentes foi o único que assumiu responsabilidade e dizia-se ser o comandante dos Inconfidentes. E outros desconversavam, não foram precisos na sua participação, mas indicavam Tiradentes como participante e também como um dos líderes principais da revolta dos Inconfidentes. Então, depois de 1789, eles são transferidos para o Rio de Janeiro, menos o Cláudio Manuel da Costa, que era minerador e poeta do arcadismo brasileiro, um nome importante do arcadismo brasileiro, que era um inconfidente. Ele acabou preso, encontrado morto na cadeia de Vila Rica. Acredita-se que tenha sido um carcereiro que tenha matado. Não se sabe se foi amando do Visconde de Barbacena ou foi uma desavença pessoal. Ainda carece de mais fontes sobre esse assunto. Então, no Rio de Janeiro, todos continuaram esse inquérito e em 1792 saiu a sentença. A dona Maria I, rainha de Portugal, decretou pena de morte para todos os integrantes da Inconfidência Mineira através da forca, morte na forca. Contudo, menos de um dia depois da pena decretada, ela comutou a pena para degredo perpétuo para as colônias na África para alguns membros da Inconfidência, degredo por 10 anos em colônias da África, exílio por 10 anos, ou em Portugal ou em colônias na África. A diferença do exílio para o degredo é que o exílio a pessoa tinha direito de levar seus pertences. O degredo não. Ela era desembarcada na colônia africana sem nenhum das suas riquezas. O exílio, a pessoa poderia levar boa parte das suas riquezas para o exílio. E também pena de trabalho nas galés durante um tempo determinado. As galés eram os navios portugueses, o que acabava sendo uma pena muito dura, porque o trabalho nas galés era um trabalho pesado e muito perigoso. O único que teve a pena de morte não comutada foi o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele teve a sua pena confirmada com pena de morte pela forca. Em 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, ele foi conduzido com as mãos amarradas, acompanhado de uma fanfarra que ia tocando os tambores, chamando a população para assistir à morte do criminoso condenado por lesa majestade, que foi alferes do exército dos dragões. E ele vai caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, sendo acompanhado por uma multidão até o cadafalso, até o lugar onde foi construída a forca, que foi construída mais alta que o normal, porque eles já previam grande quantidade de pessoas. E assim, Tiradentes acabou enforcado sob o olhar de todos no centro do Rio de Janeiro. Bem, foi decretado que naquele momento, naquela hora em que acontecesse a forca, era proibido qualquer tipo de sino de igrejas tocarem naquele momento. Mas depois que fosse confirmada a morte, os sinos deveriam soar como júbilo por terem feito a justiça contra um traidor da coroa portuguesa e da majestade. O corpo de Tiradentes foi esquartejado, cortado em partes, e pedaços do corpo dele foram pendurados em postes na Estrada Real, que leva do Rio de Janeiro
até Vila Rica, na região mineradora. Eles iam pregados nesses postes, né, amarrados nesses postes, até os corvos e abutres comerem a carne desses pedaços. E assim, a Inconfidência Mineira entrou para a história do Brasil como o primeiro grande movimento de brasileiros natos que defendiam, dentre participantes de todas as classes sociais e de todos os segmentos de profissões no Brasil, lutando pela liberdade da colônia brasileira, formando um país que seria o Brasil independente de Portugal. Vamos então agora falar um pouquinho de como isso foi marcado na história. Esse movimento aconteceu em 1789 e depois, um pouco mais de 30 anos depois, acontece a independência do Brasil por um membro da corte portuguesa, que é o Dom Pedro I. Então, durante 100 anos, de 1789 até 1889, não se falou mais de Tiradentes. Ele era lembrado ainda como um traidor, muito pouco lembrado. A figura dele foi esquecida. Porém, com o advento da República e com aquele pensamento positivista dos militares que deram o golpe na monarquia e impuseram a República no Brasil, eles ressuscitaram a imagem de Tiradentes. Só que daí a construção da imagem de Tiradentes foi planejada para causar comoção, porque a República necessitava de heróis. Então, Tiradentes teve a sua figura marcada como uma pessoa de barba comprida, cabelo comprido, com vestes esfarrapadas, geralmente num calabouço, numa prisão, e destituído de qualquer forma de conforto, com os pés no chão, uma figura que passa a imagem de sofrimento e que se assemelha até a Jesus Cristo. Aliar essa imagem foi importante para a construção do herói, certo? E isso eu não estou desfazendo. Tiradentes foi um grande herói idealista do Brasil independente. Sim, só estou falando de uma construção histórica, porque a gente sabe que a figura de Tiradentes, por ser um militar da tropa regular, ele não podia usar cabelos compridos e nem barba. O máximo um bigode fino. E, como prisioneiro, ele não era permitido ter cabelos compridos, os cabelos eram raspados, e a barba também era raspada, porque nos calabouços e nas prisões tinham infestações de pulgas e piolhos. Então, eles raspavam. Tiradentes, por relatos de pessoas que escreveram em jornais da época de Portugal, descreve a figura de Tiradentes com os cabelos raspados e a barba cerrada. Ok? Então foi mais uma construção histórica. A esquerda marxista no Brasil tenta de todas as formas diminuir essa figura, né? Excluindo ela dos calendários escolares. Então, até 1980, as professoras primárias, as professoras do ensino fundamental pediam cartazes sobre a Inconfidência Mineira, se exaltava o período que ia chegando perto do feriado de Tiradentes. Depois de 1980, com o fim dos governos militares e o aparelhamento do setor educacional no Brasil pela esquerda, se evitou totalmente trabalhar essa data nas escolas. E elas são esquecidas, né? Prefere-se se trabalhar membros assassinos de esquerda do que um herói nacional, certo? Na década de 70, um historiador e autor inglês, professor de Harvard na época, chamado Kenneth Maxwell, escritor de vários best-sellers de história, ele escreveu um livro que se dizia definitivo sobre a história de Tiradentes, na qual ele diz, nos prefácios, que ele dedicou 10 anos de pesquisas para escrever esse livro, que chama A Devassa da Devassa.
E nesse livro ele comete uma série de atrocidades históricas, de anacronismo, que é a colocação de modelos de outras épocas naquela época para justificar uma mentira que ele está contando, e também ele tenta diminuir a figura histórica de Tiradentes. Então, é um dos livros menos conhecidos dele porque, infelizmente, passou vergonha escrevendo uma mentira que entrou aí para os seus escritos, né? E que é divinizado pela esquerda, logicamente. Ok? Então essa foi a explanação sobre a Inconfidência Mineira no Brasil, que abriu o caminho para, algumas décadas mais tarde, o Brasil ser um país independente, mostrando que o povo brasileiro ele clamava por essa liberdade, desde a época das revoltas nativistas até o momento da nossa independência com Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga. Então, mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo. É muito importante compartilhar, porque só assim a gente consegue derrubar essa limitação que o YouTube faz com canais conservadores, que não entrega o vídeo aos inscritos. Verifique a sua inscrição, porque o YouTube também desinscreve. Recomende o canal para alguém que você conhece se inscrever, né? E o canal está com o Apoia-se aqui na descrição, aqui embaixo. Se você puder ingressar no Apoia-se, você poderá estar ajudando aí, remunerando as aulas de história simbolicamente com R$1, ok? E eu serei muito grato. Então eu deixo aqui o meu caloroso abraço para vocês e até um próximo vídeo. Muito obrigado.